Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Paulo Freire é um autor e pensador de envergadura internacional. E um rápido exemplo disso está no fato de Freire estar entre os nomes mais citados no mundo em pesquisas acadêmicas. Aliás, infelizmente não seria nenhum absurdo dizer que Freire é maior em termos de respeito e admiração até fora do Brasil. Hoje, dando sequência à nossa série de edições especiais do Ponto de Pauta, na qual abordamos Paulo Freire em homenagem ao seu centenário, traremos essa perspectiva internacional. Para isso, conversaremos com a pesquisadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal, professora Tereza Cunha. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é o centenário de Paulo Freire, a pedagogia freiriana pelo mundo. Professora Tereza, para começar, eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade de falar conosco. Obrigada eu é que me sinto muito honrada e muito feliz de poder estar aqui convosco e, sobretudo, para homenagear esse grande pensador, grande pedagogo, é um grande cidadão, Paulo Freire, não é? Então, obrigada eu. Professora, eu gostaria de começar lhe fazendo uma pergunta de ordem pessoal, digamos assim, mas que Freire fala muito sobre a nossa trajetória. Eu gostaria de perguntar como deu o seu encontro com Paulo Freire, como deu o seu encontro com a pedagogia freiriana. Olha, é exatamente na sequência da Revolução Democrática dos Cravos, aqui em Portugal. Poucos anos depois eu já era professora e estava a trabalhar e fui trabalhar na animação comunitária, educação de base de pessoas adultas, e na altura a política pública portuguesa para esse setor, portanto tínhamos uma taxa de analfabetismo elevadíssima, mais de 40% das pessoas em 1975, 74, 75 eram analfabetas em Portugal, e houve um impulso muito grande para fazer não apenas a alfabetização em massa da população, mas também da educação, chamada na altura educação das pessoas adultas. E é nessa altura mesmo, eu muito jovem, com 20 anos, comecei o meu trabalho profissional, e é aí que eu contacto com Paulo Freire e com toda a obra dele e a pedagogia de Paulo Freire, porque a política pública portuguesa para esse setor estava toda baseada e inspirada na obra de Paulo Freire, não apenas na sua obra teórica e pedagógica, mas também na sua visão do que seria a emancipação e a transformação da própria sociedade portuguesa num contexto pós-revolucionário. Certo, e falando de Portugal em especial, mas da Europa, quem é Paulo Freire no continente europeu e em Portugal em especial? Qual é o tamanho dele hoje e por que ele tem esse tamanho enquanto pensador? Olha, eu não posso falar pela Europa, não é? A Europa, apesar de pequenina comparada com o Brasil e com as Américas, é muito diversa e eu não conheço assim tão bem a Europa para poder falar em nome da Europa. Falando mais especificamente, mas claro, Paulo Freire, o que nós sabemos é que ele foi muito difundida toda a obra dele, e não apenas na Europa, mas em todo o mundo, como sabe, mas não só pelas questões da ordem pedagógica, não é? Da forma como ele entendia e como ele praticava o que era a educação, ou o que é a educação, mas sobretudo como a educação é um instrumento de transformação social ao serviço de uma determinada visão do mundo, não é? E nós estamos, e de facto na Europa, sobretudo em muitos momentos da história da Europa, mais revolucionários, em que as expectativas de transformação eram grandes, e estou a pensar nomeadamente nos finais dos anos 60, em que não há apenas a Revolução
a Revolução de 68 em França e depois a grande contestação, por exemplo, em Portugal, que dá origem, de certa forma, em 69, que dá origem a todo um movimento que desemboca depois na Revolução dos Cravos, em 1974, mas também o final das ditaduras, quer em Portugal, quer na Espanha, também as lutas na Irlanda do Norte pela autonomia da Irlanda do Norte, ou pela independência, falando melhor da Irlanda do Norte, todos os movimentos pedagógicos de Itália, muito fortes e muito ligados também a setores da esquerda e a setores, digamos, de emancipação. Paulo Freire sempre foi uma grande inspiração não apenas pela forma, como eu já disse, de entender a educação, mas também pela visão que ele tinha política do que é a educação e de como ela é efetivamente um instrumento de transformação ao serviço de uma causa, que é a causa da justiça para todas e para todos, a causa da, digamos, da liberdade e a causa de um mundo onde todas e todos temos lugar. Portanto, Paulo Freire foi e continua a ser, em grande medida, para muitos de nós aqui na Europa, aquele pensador que não apenas abriu caminho, digamos, para nós trabalharmos diretamente com as populações. Eu trabalhei muitos anos diretamente com as comunidades rurais no interior de Portugal e até hoje eu me sinto herdeira e continuo a pensar e a estudar e a reler e a aprender com o Paulinho, como muitas vezes nós aqui carinhosamente ainda chamamos, porque é o grande nome, é aquela pessoa que soube colocar nos termos da sua época, mas que prevalecem até hoje, muito atuais, as grandes questões que para nós são centrais na abordagem quer da educação, quer da política e quer também da justiça social. Certo. Professora Teresa, tu já comentaste sobre um pouco sobre isso, porque isso está relacionado à sua trajetória e ao seu encontro com Paulo Freire, que é a questão de que Freire se torna uma das bases para a educação pensada em Portugal a partir da Revolução de 25 de Abril, a Revolução dos Cravos. Mas eu gostaria de te convidar a comentar um pouco mais sobre como foi esse momento e como Freire chega nesse momento como uma das referências para se pensar um novo modelo de educação em Portugal a partir de uma revolução. Na verdade, na altura, e é interessante porque há um livro que está a ser editado na Universidade de Campinas, em que colabora, da homenagem ao centenário de Paulo Freire, colabora o grande, digamos, ideólogo português para a educação nesse pós-revolucionário, que é o grande Alberto Melo, um homem que viveu no exílio muito tempo, portanto antifascista, que teve que se exilar durante muito tempo e que fora de Portugal, nomeadamente em França, vai encontrar também no exílio várias pessoas que estavam exiladas também da ditadura brasileira. E é nesse contacto e é nessa irmandade também, num contacto que é tanto filosófico quanto ideológico, político, mas também fraternal, que Alberto Melo conhece e aprofunda muito todo o trabalho e toda a filosofia de Paulo Freire. Alberto Melo é chamado mais tarde, com outras companheiras e companheiros, a desenhar uma parte importante da educação em Portugal na sequência da Revolução dos Cravos, de 1974. E é evidentemente que Alberto traz na sua bagagem não apenas a experiência francesa, que é em termos teóricos e pedagógicos, é uma experiência também de grande, digamos, de dever republicano, de uma ética republicana, de liberdade, de fraternidade, de solidariedade, mas também, e sobretudo, a obra e a vida e o testemunho de Paulo Freire. E é assim que essas políticas públicas em Portugal, a partir dos anos 70, depois da Constituinte de 1976,
começam a ganhar forma, e um dos grandes, como disse, obreiros foi Paulo Freire, juntamente com outros companheiros e companheiras aqui de Portugal que desenharam essas políticas. E isso foi extremamente importante, e quando eu há pouco dizia que o meu próprio contacto pessoal com Freire acontece quando eu sou destacada, ou sou contratada como servente pública, portanto, como funcionária do Estado para a política pública de educação de base de pessoas adultas e alfabetização. É um grande projeto nacional, o PNAE-EBA, na altura, a sigla, Plano Nacional de Educação de Base de Adultos, de Alfabetização e Educação Básica de Adultos. Nesse programa não existe apenas, e essa é a grande influência de Freire, não existe apenas o objetivo de escolarizar a população adulta, ao contrário, de lhe dar todos os instrumentos de conscientização, de compreensão do seu mundo para o poder transformar a partir de todos os ensinamentos pedagógicos também que Paulo Freire tem. E isso é uma visão política, não apenas da educação, mas uma visão política do trabalho que nós, como educadoras e educadores, na altura, estando no terreno, junto das populações, vivendo com as populações, criando instrumentos com as populações, exatamente para a conscientização, não apenas dessas populações iletradas na altura, mas também nossas, não era? Todo um trabalho comunitário que eu guardo na memória foi a minha grande escola, e eu aprendi, de facto, a trabalhar, a estar com as pessoas, a identificar o que era necessário fazer, ainda muito jovem, mas foi exatamente aí que nós que estávamos no terreno, juntamente com as pessoas que desenharam essas políticas, muito baseadas nessa experiência e nesse conhecimento de Paulo Freire. Recordo que o nosso livro de cabeceira era A Pedagogia do Oprimido, que tem uma publicação logo em Portugal, um dos primeiros livros a ser publicado aqui depois do 25 de Abril, que estava proibido antes, não é? Que é uma edição de 1974, imediatamente a seguir ao 25 de Abril, A Pedagogia do Oprimido, que constituía para nós uma leitura de referência, discussão, debate, de trabalho, e que criou não apenas as pessoas que trabalhavam, mas uma comunidade de interpretação, e que nós continuamos a explorar ao longo dos anos. Além de que essa própria política pública de educação tinha constituída também, como direi, formação dos professores e professoras que estávamos no terreno, muitos de nós e muitas de nós, muito jovens, acabadas de formar, saídas das universidades e postas a trabalhar com uma grande energia também, com uma grande energia ainda, direi, até revolucionária e profissional. Tínhamos formação em que a maior parte dos temas e das sessões de formação conjunta em que nos juntávamos era a partir das obras de Paulo Freire, nomeadamente a Pedagogia do Oprimido, na altura, a obra que estava aqui mais disponível e que realmente nos encantava. E depois disso, vários companheiros e companheiras criaram o Instituto Paulo Freire, aqui em Portugal, muito mais tarde, mas essa continuação de pensar com Freire, de trabalhar com Freire, de desenvolver com Freire uma série de ideias e de visões para a política educativa e para Portugal, continua. De facto, essa política pública tão baseada e tão inspirada em Paulo Freire este programa acaba alguns anos depois, mas continua a existir muitas pessoas que seguem, que estudam e que continuam a trabalhar a partir daquilo que Paulo Freire e Paulinho nos ensinou e nos continua a ensinar através da sua obra, também através da sua experiência e do seu testemunho como pessoa e cidadão, que afinal ele sempre foi
e sempre será para nós. Espero ter respondido à sua pergunta, não sei se agora ficou um pouco mais claro. Sim, professora, eu agradeço. Professora, eu até me sinto um pouco culpado de sair de um clima como esse da Revolução dos Cravos, de tanto otimismo e esperança, e agora fazer uma pergunta sobre a conjuntura brasileira no atual momento, com o presidente Bolsonaro, que se refere a Freire, patrono da educação brasileira, se refere a ele como um energúmeno. Dentre os muitos pontos de tensão nos quais o Brasil sofre já há alguns anos, um desses pontos está em Paulo Freire. Um determinado grupo político usa ele como um objeto de ódio a ser combatido. Eles se manifestam declaradamente contra o modelo de escola freiriana, enfim, não sabemos dizer com precisão se eles entendem de fato o que isso significa. Mas eu queria lhe perguntar como é ver de fora Paulo Freire tornar-se um objeto do tensionamento político a partir da ultradireita, da direita mais conservadora aqui no Brasil. Como é ver de fora isso? Olha, Rafael, em primeiro lugar, eu penso que essa direita, a ultradireita, mas também a direita menos ultra, mas também muito perniciosa no Brasil, e não só no Brasil, não é? Compreende muito bem o que representa Freire, e é por isso que ele se tornou um objeto de ódio dessa direita, porque compreende que Freire não se representa um pedagogo no sentido dos termos canónicos, vamos dizer assim, é alguém, como muitas e muitos outros, não é, que inventaram um método ou que inventaram uma pedagogia. Freire é muito mais do que isso. Freire tem a sua pedagogia, ela é toda uma visão do mundo, de uma utopia, a partir de valores e a partir de ideias que, de facto, não querem deixar o mundo como ele está, sobretudo o mundo quando ele é um mundo injusto, um mundo que promove o ódio, promove a desigualdade, a exclusão, o genocídio. E, portanto, esse é o meu primeiro comentário. Eu creio que essa direita brasileira, não é? E não só, mas estamos a falar agora do Brasil, essa direita, e não precisamos de ir para a ultradireita, eu creio que há muito que compreenderam não apenas o que representa Paulo Freire, e sobretudo o que pode representar de ruptura com os seus próprios interesses. Os interesses de manter um povo amordaçado na ignorância, amordaçado na sua inconsciência dos seus problemas, ou pelo menos adormecido através de muitas outras artimanhas para que não reconheça na sua própria vida tanto as opressões como as suas forças para se libertar dessas opressões, que é exatamente o que Paulo Freire nos ajuda a entender, não é? Ele ajuda-nos a entender não apenas e a identificar o nosso mundo, não é? A perceber, a analisar como ele chamava, a análise da conjuntura, não é? Mas é uma análise da conjuntura não para nos paralisar, mas sim para informar a nossa ação, dar-nos força, energia, para criar alternativas e pô-las a funcionar, levá-las a cabo. Eu creio que é esse o grande problema também. E, claro, que visto aqui de fora é uma imensa tristeza. Eu viajo e trabalho no Brasil há bastantes anos com companheiros e companheiras, sobretudo aí no Rio Grande do Sul. Tenho muitos amigos e amigas, sobretudo amigas com quem trabalho há muitos anos, mas também noutros estados do Brasil. Habituei-me a sentir-me muito em casa aí no Brasil e a partilhar muitos sonhos e muitas energias, quando o Brasil estava muito para a frente e nós aqui na Europa estávamos a sofrer um ataque neoliberal extraordinário, e o Brasil dava-nos muita energia positiva, e é com uma imensa tristeza e muita preocupação, não é? Que se vê que Paulo Freire foi transformado, ou é transformado por esse discurso do bolsonarista, mas também de uma direita que menos agressiva, ou talvez não tão ogra como
o discurso bolsonarista, essa direita que vai retirando esse grande filho brasileiro todo o seu prestígio, em primeiro lugar, na sua própria casa, no seu próprio país, não é? E isso é uma perda. Eu costumo dizer que a perda da democracia no Brasil, não é? E desde 2015 que começávamos a ter uns sinais um pouco difíceis. Eu estava em 2015, estive em 2015 em São Paulo e Campinas e assisti a várias manifestações de rua extremamente violentas contra a presidenta Dilma, e isso já me fez pensar que alguma coisa se estava a passar que nos preocupava. Mas eu costumo dizer que essa perda não é uma perda apenas para o Brasil. Claro que é em primeiro lugar para vós, para as brasileiras e os brasileiros, para a democracia brasileira, para os povos que no Brasil habitam esse grande país, mas é também para o mundo, porque o Brasil não só pela sua dimensão geográfica, mas sobretudo pela sua dimensão cultural e política, é efetivamente um pulmão, que pode ser um pulmão para a democracia mundial e para, vamos dizer assim, para aquilo que nós podemos transformar no mundo, para ser um mundo efetivamente mais justo e onde todas e todos caibamos com dignidade e também felicidade. E, portanto, essa tristeza ela é acompanhada de uma grande preocupação e de uma grande consciência de que todas e todos, estando em um Brasil ou fora do Brasil, temos algo para fazer e temos uma luta para lutar para que as coisas se modifiquem profundamente. Porque de um ponto de vista internacionalista também, o que nós estamos a assistir é de um empobrecimento drástico, não é? Da democracia e da nossa capacidade de imaginar ainda mais democracia. Ou seja, nós já estamos numa fase de defensiva, em que quase que já só queremos que não nos tirem o pouco que ainda nos resta. Ora, o que nós precisamos de pensar, e Paulo Freire aí nos ajuda muito a compreender, é que mais do que estar numa fase defensiva, nós temos que ir à luta e tentar ser mais do que ativas e ativos na defesa intransigente da democracia e da justiça social, da participação política cidadã, de uma educação efetivamente não apenas para todas e para todos, mas com dignidade, com qualidade e que ajude a transformar as pessoas não apenas em mais uns e mais umas, mas a transformá-las em verdadeiras cidadãs e cidadãos que participam, que se interessam e que estão na luta diária por mais dignidade para si e para as suas comunidades. Então é um misto de tristeza, preocupação e ao mesmo tempo, como se diz na minha terra, que eu apesar de estar em Portugal, eu sou de Angola, portanto sou africana, e como se diz por lá na minha terra, a luta continua e nós sabemos que essa luta vai ser até à última gota da nossa consciência, da nossa energia. Então o Brasil é um lugar onde eu sinto e olho para vós com uma grande solidariedade e com uma grande preocupação, mas ao mesmo tempo com a certeza que existem energias sociais, talvez hoje um pouco escondidas, esmorecidas, talvez hoje um pouco desiludidas, mas essas energias tão grandes que o Brasil tem no seu interior, no seu âmago, elas estão lá e elas vão emergir. E o momento, isso creio que esse ataque cada vez mais violento dessa direita e desse regime bolsonarista indica que realmente estamos a passos largos de que há uma emergência uma emergência
anti-bolsonarista, que ela vai ter lugar. É uma questão de tempo e de nós não desistirmos de lutar. Professora, essa pergunta que eu vou fazer agora, ela dialoga um pouco com o que foi mencionado antes, na resposta anterior, e eu sei que essa é uma pergunta bastante complexa, difícil talvez de responder, mas pegando um pouco desse gancho, Freire, não é raro a gente ouvir que Freire é mais respeitado e admirado fora do Brasil. E se hoje coincide, é uma infeliz coincidência, o ano do centenário de Paulo Freire cair justamente em um governo que o tripudia, Freire também foi exilado pela ditadura brasileira e, com exceção dos governos do PT, outros governos também não deram o valor a Freire que, ao que parece, no resto do mundo se dá. Eu digo que essa pergunta é complexa porque eu gostaria de saber a sua opinião sobre por que Freire é muito mais respeitado fora do Brasil do que em sua própria terra natal. Olha, eu não sei, eu apenas posso refletir contigo, não é? Nestas coisas. Eu penso que Freire tem uma particularidade, não é? Que, aliás, como muitos outros e outras grandes lideranças sociais, é que eles, no fundo, e Freire, de uma maneira muito particular, com todo o seu trabalho, toda a sua visão, ele acaba por ser um espelho, acaba por ser capaz de ver ser um espelho, digamos, da sua própria sociedade, mostrando os mal-feitos, as coisas que não estão bem, aquilo que precisa de ser feito e não foi feito, digamos, as malandrices, as canalhices, porque ao criar essa ideia muito, aquelas duas ideias que Freire sempre fala da conscientização e da praxis, não é? Portanto, essa criação não é apenas consciência, é uma consciência que age, não é? E que age para transformar transformar num determinado sentido. E essa conscientização nasce de onde? Nasce da experiência da opressão. E a experiência da opressão é uma experiência de sofrimento sempre. E, portanto, quando Paulo Freire nos ajuda a compreender e a dar sentido, maior sentido a esse sofrimento, eu creio que ele coloca em evidência, não é? De uma maneira muito clara, o que a nossa sociedade, não é, nos tem feito e como nos aprisiona, como nos maltrata. Eu creio que ao criar este espelho que não deixa lugar a dúvidas e não deixa que ninguém se desculpe perante essas injustiças, cria aqui um problema muito básico, é que é muito difícil, não é? É muito difícil nós aceitarmos fazer uma autocrítica realmente profunda. Eu vejo isso também aqui em Portugal, vejo que é muito mais fácil se alguém aceitar uma crítica que vem de fora do que aceitar uma crítica que vem de alguém de dentro, porque isso é quase como uma assunção de culpa coletiva ou de que nós não estamos a ser capazes de ver e de melhorar a parte das coisas, não é? Então há aqui uma dimensão desse tipo que eu acho que é um pouco talvez a psicanálise ajuda a explicar um pouco como as pessoas, como alguém que traz maior consciência sobre os nossos próprios defeitos, as nossas próprias misérias, não é? Ela torna-se numa entidade malquerida, uma entidade, ou alguém que, digamos, com a qual nós não nos queremos confrontar, porque ao confrontá-la nos confrontamos com nós mesmas, não é? Com nós mesmos e com as nossas misérias. Creio que por um lado é isso, e por outro lado também é a própria visão de um Brasil, que um Brasil eu há pouco dizia e estou plenamente convicta disso, acho que a história recente do Brasil mostra isso à exaustão, dessas energias emancipatórias, libertadoras que estão dentro da sociedade, ao mesmo tempo que convivem com as energias mais genocidas, mais
mais de maior desigualdade, de incapacidade digamos, de aceitação da diversidade, de uma vontade autodestrutiva do seu próprio tecido, da sua própria multiplicidade e capacidade de resistência. Então, essa tensão, ela é muito comum e no Brasil, evidentemente, essa tensão é permanente pela sua história, não é? Pela sua... Nós há poucos dias passou o 7 de setembro, não é? E eu penso sempre, como é que no Brasil se ainda celebra o 7 de setembro como um dia da nação brasileira, que é a entrega, que é no fundo a celebração da entrega deste país a quem o colonizou, no fundo, às elites que o colonizaram. Quer dizer, há muito ainda por libertar, até a libertar, digamos, a nossa própria mitologia, a mitologia do que é essa nação brasileira. Então, eu penso que Paulo Freire funciona assim, um pouco como esse espelho, que mostra a deformidade, as nossas deformidades, e por isso talvez seja mais fácil para quem está de fora não sentir essa agressão, dessa clareza de espírito, porque também fazemos um bypass, não é? Dizemos, ele não está a falar de nós, está a falar do Brasil. No fundo, ele quando fala, ele fala de si, do Brasil, que fala também de nós. Mas acho que há aqui este jogo que de facto faz com que às vezes não seja tão fácil para o Brasil dar o espaço e a honra que Paulo Freire necessitaria, mesmo, como disse muito bem, com governos às vezes de esquerda, que esqueceram, que fizeram de conta que Freire era apenas mais um, o que não é verdade, não é? É um pouco por aí que eu reflito. Certo, professora, eu gostaria de agradecer imensamente a sua atenção e a sua disponibilidade em conversar conosco. Não, obrigada eu, Rafael. Sinto-me muito agradecida, espero ter correspondido àquilo que vocês estavam à espera, não é? E desejo-vos toda a boa sorte do mundo. Saibam que têm aqui alguém que está ao vosso dispor e, sobretudo, para fazer aquilo que for necessário para que uma nova vida aí venha com toda a força, não é? O ano que virá é um ano muito decisivo, já percebemos que há já manobras é um golpe dentro do golpe, já há muita coisa que vai acontecer, desejo-vos muita força de coração e contem connosco, porque a luta continua e nós estamos aqui na luta também convosco, em tudo aquilo que nos for possível. Muitíssimo obrigada. Obrigado, a gente que agradece, professor. Bom, assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da pesquisadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal, Teresa Cunha. Essa que é a terceira edição de uma série especial de programas nos quais estamos abordando Paulo Freire em homenagem ao seu centenário, que se completou no dia 19 de setembro. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.